Transamérica, 9h50. Tribuna Transamérica. Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Muito bem, nós vamos tratar mais uma vez aqui de direito previdenciário com a advogada especialista em INSS, mais conhecida como advogada previdenciarista. Isso aí. Doutora Paula Assunção. Paula, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, tudo bem, graças a Deus. Bom, os contribuintes do INSS, isso aqui me assusta tanto, devem preparar o bolso. Bom, enfim, a tabela do INSS 2024 com a alíquota progressiva de contribuição foi alterada e começa a valer para os salários de janeiro pagos em fevereiro. Isso aí. Explica melhor isso pra gente, por favor, Paula. Então, vamos lá. Primeira parte que a gente tem que já tranquilizar as pessoas. Se você trabalha de carteira assinada, não entre em desespero, porque essa tabela de 7,5%, 9,5%, 11%, 14% é uma tabela progressiva que aí quem tem que se preocupar com ela é a contabilidade das empresas. Então, quem trabalha de carteira assinada, quem faz o recolhimento do INSS são as empresas que vão avaliar de acordo com a faixa salarial essa tabelinha progressiva e vão fazer o desconto do INSS proporcional ali ao empregado e vão fazer o repasse para o INSS destes recolhimentos. Por isso que a carteira de trabalho sempre tem o seu valor. Agora, para quem trabalha como autônomo, hoje eu trouxe um carnezinho do INSS, que aí a gente vai conversar sobre como preencher esse carnezinho, porque aí a responsabilidade de fazer essas continhas é do contribuinte. E desde a reforma da Previdência, o INSS tem sido muito rigoroso e ele tem descartado do cálculo contribuições abaixo do salário mínimo. Então, vamos ficar ligados que essa informação vai fazer diferença na aposentadoria. Então, vamos falar desse carnê aí. Aliás, antes de falar do carnê, isso também vai aumentar a contribuição de mês. Dos MEIs, exatamente, né? O microempreendedor individual, para quem está acompanhando aí, né? Que quem faz a contribuição de 5% como dona de casa ou MEI também muda a contribuição, porque o salário mínimo é reajustado e reajusta tudo. Tudo vai atrás. Isso. Então vamos falar desse carnê aí, que é o caso dos autônomos. Então, para quem está nos assistindo, né, e vai ficar gravado, né? Deixa eu apresentar. Acredito que boa parte conheça um carnezinho laranja, já encontrou um carnezinho laranja desse aí nos guardados em casa. Isso. Mas o carnezinho do INSS, ele tem alguns itens de preenchimento. O código de pagamento, a competência, o identificador e o valor do INSS. Então, onde está código de pagamento, quem é autônomo vai preencher ou com 1163 ou com 1007. Faz diferença, tá? Quem é facultativo tem um código só para ele, também faz diferença. Não vou ficar colocando aqui todos os códigos, porque é que a pessoa que está escutando em casa não vai conseguir se organizar. Mas, basicamente, o recolhimento autônomo é esse. 1163 o código para pagar 11% do salário mínimo. Ou 1007 o código para pagar 20% do salário mínimo ou mais. Já fica mais informações, Vai juntando. Isso. Aí, Marcelo, a pessoa vai abrir o carnezinho, pode aproveitar um carnezinho que tiver em casa, viu, gente? Tem um carnê guardado lá na gaveta, pagou Ele uma, não duas muda, folhinhas. Né? Esse carnê não muda, né? Ele não muda, você pode pagar. O prazo para pagamento começa amanhã, dia 1º, e termina dia 15. Você vai falar, Paula, mas não está escrito vencimento em lugar nenhum. Não está. Mas tem que pagar do dia 1º ao dia 15, gente, para que conte a contribuição da forma correta. E sempre lembrando que a gente paga o mês que passou. Então, em fevereiro eu estou pagando janeiro. E aí eu vou fazer essa continha. Se eu pagar no 1163, fica facinho de guardar, 11%, eu vou pagar R$ 155,32, que é 11% do salário mínimo. Se eu decidir pagar no 1007, é 20%, aí eu posso pagar 20% do salário mínimo, que dá R$ 282,40, ou 20% de mais de um salário. Então, você que é autônomo, contribuinte individual, muitas nossas categorias, né, Marcelo? Que são os advogados, os jornalistas, consultor de marketing. Eu trabalho por minha conta mesmo, pago o carnezinho do INSS. Você pagando 20%, você pode pagar mais do que só sobre um salário. Que é para manter aquela média aritmética que a gente já falou, que não é para se descuidar. Porque se você tem uma média boa, trabalhava com um patamar salarial bom, e de repente começa a pagar INSS só no mínimo, uma hora você vai aposentar, vai olhar lá o valor, vai dar perto do salário sua mínimo. média vai dar baixa. Exatamente. Então tem que ficar ligado com essas informações. E
fazer sempre esse cálculo. Não é difícil, gente. Pega a calculadora, 11% do salário mínimo ou 20% do salário mínimo. Ah, Paulo, eu quero pagar mais. Eu quero pagar sobre 3 salários. Faz a conta. 3 vezes 1.412, vai dar X, vezes 20%. Aí você calcula e preenche aqui, não tem problema. Paulo, e se eu perder essa data de pagamento? Isso, é isso que eu queria te perguntar. Passou da data. E aí? Pois é, não é bom perder essa data de pagamento, gente, por vários motivos. Por quê? Porque 20% ou 11% é importante a gente ficar de olho naquela qualidade de segurado. Não importa se você está pagando mais ou menos, mas você tem que estar de olho naquela qualidade de segurado. E o INSS tem cada vez sido mais rigoroso. Então, perdeu a qualidade de segurado, vou começar a pagar agora. Estou escutando a coluna Transamérica. Falei assim, gente, meu INSS está abandonado. Vou descer aqui, vou numa papelaria, vou comprar o carnê, vou começar a pagar amanhã. Promessa de ano novo. Você está parado com o INSS, então provavelmente você perdeu sua qualidade de segurado em algum momento. Se você faz o pagamento fora do prazo, aquele pagamento já não serve para contar para a qualidade de segurado. Exatamente. Então, é preocupante. Se você pensa em aposentar por tempo de contribuição, não pague 11%, pague 20%, porque faz diferença. Agora, se é para auxílio-doença, aposentadoria por idade, pode pagar 11%. Então, tem essas regrinhas, tem sabe? uns detalhes, né, Paula, que a gente tem que observar muito seriamente. Mas eu digo o seguinte, digamos que eu não consegui, eu não tinha dinheiro até o dia 15 para pagar. Eu só vou pagar dia 16. Isso conta ou não? Eu perdi. Se você estiver usando essa contribuição para recuperar a qualidade segurada, ela não vai contar. Não vai contar. Não. Se ela for uma contribuição assim, no meio da sua história de vida contributiva, sim, ela pode contar. Tá. Mas se ela for indispensável para carência, isso vai te dar problema. Às vezes é até melhor esperar virar para março e fazer o pagamento referente a fevereiro. Entendi. Lembrando que o calendário do MEI, né, como você sabiamente levou em consideração que os 5% também mudaram, se eu não me engano é R$70, 70 né? e poucos reais. E não, assim. não, a gente olha isso aqui rapidinho, que eu tenho aqui tudo tabelado, gente. Ó, tá vendo? A gente... Que eu pago com muita revolta, porque... Pois é. Mas a gente não decora tudo, não. Algumas coisas a gente faz uma colinha, sabe, gente? Essa contribuição é revoltante. Mas, e aí a gente utiliza esse prazo diferenciado, que o MEI tem até dia 20 para pagar. Até o dia 20. É porque o MEI, ele não vai fazer um pagamento solto no carnê. Não vai. Ele vai imprimir a guia de DAS, que é a guia de documento de arrecadação social, que vem ali com outros impostos embutidos. Sempre lembrando também que não precisa pagar só 5% do salário mínimo só porque você é MEI, hein? Você pode ter uma contribuição melhor. É só você combinar com a sua contabilidade e tirar um prolabore melhor. Aí você vai fazer sua contribuição como MEI de 5%, só que sobre um valor um pouquinho melhor. Então, assim, tem muitas dicas e muitas informações para valorizar a sua aposentadoria. Para na hora lá da aposentadoria você não falar, nossa, mas essa merreca, Paula. Mas, né? Essa merrequinha. Pois é. Agora, e no caso de quem já é aposentado, por exemplo, você vai pagar esse MEI, essa contribuição da MEI, e não vai ter esse dinheiro de volta nunca mais na sua vida, porque você já é aposentado. Sim. Isso aí é uma regrinha diferente dessa aqui que a gente está falando. Diferente dessa aí. Porque aí você está contribuindo pela lei que entende que é obrigação de quem trabalha e tem renda contribuir. Então, é por outro motivo. De fato, você não vai ter esse benefício de refletir isso na sua aposentadoria. Mas, como uma pessoa que defende muito a questão da aposentadoria, que na época da desaposentação perdeu 170 processos de uma vezada só. Nossa! Você acredita, Marcelo? Causos previdenciários. Gente, a gente pode fazer uma coluna dessa aqui. Pode falar disso. Eu tinha muitas desaposentações na época que tava aquela febre, todo mundo querendo desaposentar. Sim. A gente pode até explicar, né, que fim levou a desaposentação, né, num outro momento, para não estourar o tempo. Mas lá no escritório a gente tinha isso, tinha mais de 150 processos de pessoas aposentadas que, se reincorporassem contribuições após a aposentadoria, teriam uma melhora no benefício incrível. Assim, isso seria muito bom para o aposentado, para a autoestima do aposentado, para a economia brasileira, porque dinheiro no bolso do aposentado é dinheiro inserido no mercado. Exatamente. Compra, consome, investe, abre empresa, abre negócio, dá emprego. Então assim, fazer, sabe aquele investimento mesmo.
Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, em 2016, né? Eu já estava na estrada, viu, gente? Eu já tenho mais de 10 anos nessa estrada, não vou ficar falando datas para vocês não fazerem as contas, mas eu perdi todos aqueles processos, né? Eu e todo o Brasil, né? Todo mundo, Mas o Supremo Tribunal... Aí, ó. Já tem uma pergunta. O Supremo Tribunal decidiu que a desaposentação não ia existir mais. Mas fiquem ligados que eu tô sabendo que tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional tentando ressurgir com a desaposentação. E se tiver isso mesmo, eu vou estar aqui levantando essa bandeira. Pois é interessante. É igual o caso a revisão da vida toda, né, Paula? Que também... Mesma coisa, né? Que é outro problema também muito sério. Diz o Supremo que amanhã recomeça esse julgamento. Pois é, vamos ver o que vai dar aí. Traremos novidades aqui. Outro problema também. São vários detalhes, vários problemas que acabam gerando essas pendengas todas. E nós temos uma pergunta aqui, deixa eu localizar a pergunta aqui, Paula, no nosso chat. Com certeza. Para passar para você, né? E já que você explicou tudo aí sobre essa questão, aqui fala. Elaine da Penha. Elaine Penha. Elaine Penha. Ela pergunta assim: o MEI pode juntar a contribuição das guias DAS com o carnê? Aí, Paulo. Guia DAS com carnê. Pode? Pode? Pode sim, pode. Não tem problema, não. A guia DAS, então vou só repetir, né, para os nossos ouvintes, é documento de arrecadação social. Isso. Ela é uma guia porque a pessoa tem CNPJ, tá? E a guia no carnezinho, que é esse carnezinho laranja aqui, é o carnezinho de contribuição de autônomo e contribuinte individual, tá? Que é para esses casos de quem trabalha por sua própria conta ou então do facultativo, que é o desempregado ou o estudante. Pode somar, Elaine, não é? Falei certo? Isso. Obrigada pela pergunta, né? Foi bom. Pode somar sim. Mas, às vezes, vale a pena você verificar se não é melhor fazer toda essa contribuição dentro do seu MEI. Dentro do MEI. Porque se você está indicando para o INSS que você tem duas fontes de renda, né, que é o MEI e outra fonte de renda, talvez fosse o caso, às vezes, de somar essas contribuições num local só. Mas se você fala, não, Paulo, eu faço assim mesmo, porque eu no MEI o meu contador que faz, ou fica mais fácil, e eu uso só para emitir notas específicas, eu não quero mexer com Prolabore, e então eu vou fazer o pagamento carnezinho. Problema nenhum. Isso é considerado atividade concomitante e, graças a Deus, é somado. Houve uma época que não era somado, mas agora é somado essas contribuições. Ótimo. Obrigada, Elaine, pela pergunta. Paulo, obrigado também pela participação, pelos esclarecimentos. Semana que vem te esperamos novamente. Quem sabe com notícias sobre a revisão da vida toda. Quem sabe? Quem sabe? Aguardando ansiosamente. Isso aí. Obrigado, Paula. Bom dia para você. Bom dia. Paula Assunção, advogada previdenciarista, falando conosco aqui no Direito Previdenciário. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.